2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz a palavra de Deus: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Feche os seus olhos. Diga comigo: Senhor Deus, eu amo a sua palavra. O meu coração está aberto. A minha mente está receptiva. Receba, Senhor, o melhor da minha atenção, da minha devoção. Diga alto: Senhor, eu repreendo todo ladrão da palavra. Aplique a tua palavra no meu coração. Amém. Assente-se no seu lugar. Deus te abençoe. Antes de mais nada, eu quero fazer aqui uma observação importante. Eu estou pregando nesse mês, aos domingos do mês de outubro, uma série de 5 mensagens. Comecei domingo passado, vou terminar no último domingo do mês. Uma série de mensagens baseadas nos 5 solas da reforma protestante. Então hoje eu vou pregar somente as Escrituras, sola Escritura. Preguei domingo passado somente a fé, sola fide. Domingo que vem eu vou pregar somente Cristo. A observação que eu quero fazer aqui, na verdade não é essa, é a que eu faço agora. Algumas coisas eu vou citar aqui de maneira histórica, sem a intenção de criticar a ninguém, sem a intenção de criticar igreja nenhuma e organização nenhuma. Embora eu quero ser aqui direto, franco, mas sem ofender coisas que geralmente muitos não fazem em relação à igreja evangélica. Mas, para dar o exemplo, coisa que outros líderes não fazem, eu pretendo seguir aqui respeitosamente apenas citando e estabelecendo algumas verdades com você. Compreendeu? Diz amém. Sola Escritura é um dos 5 solas, ou um dos 5 somente, da reforma protestante de 1517, e significa somente a Escritura. É uma doutrina essencial da fé cristã que afirma que a Bíblia é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática. Isso significa que tudo o que nós cremos e tudo o que nós praticamos deve estar baseado nas sagradas Escrituras. A reforma protestante foi a grande responsável por colocar a Bíblia na mão do povo, acessível na mão do povo. Antes não era assim. Havia uma proibição do povo ter acesso à Bíblia.
ao longo da história, fizeram fogueiras de Bíblias. A história secular, quando você vai estudar lá na escola, isso aqui não precisa nem ser teologia, quando você vai estudar lá na escola, quando há professores honestos para explicarem isso, dizem, ocorreram fatos de serem passados veneno nas páginas de Bíblias, para fundamentar a ideia de quem lesse a Bíblia morreria. Então, quando a pessoa estava folheando a Bíblia, normalmente, colocava o dedo na boca, molhando o dedo, essa mania que todo mundo tem com livro, e aí passa na Bíblia, trazia na boca, ele automaticamente se envenenava. Isso era para bloquear o acesso das pessoas às sagradas escrituras. Vou repetir, a reforma protestante tornou a Bíblia acessível a todo o povo. A igreja de Roma mantinha o acesso à Bíblia restrito apenas ao clero. Afirmava que apenas o clero tinha uma revelação especial das Escrituras, e para evitar eventuais erros, a Bíblia então era restringida. Deixa eu lhe dar aqui uma informação que talvez você não saiba. Vez ou outra, somos acusados constantemente de termos tirado partes da Bíblia. Essa é uma das muitas manipulações feitas por Roma na tentativa de frear o avanço dos evangélicos no mundo. A reforma protestante afirmou que a salvação é somente pela fé e não por obras, como eu preguei aqui no domingo passado. A reforma protestante rejeitou a ideia do purgatório e da salvação por indulgências. Rejeitou a ideia de um líder supremo supostamente representante de Cristo. Todavia, para contrapor a tudo isso, Roma decidiu em 1546 a acrescentar 7 livros a mais na Bíblia. Esses livros são chamados de apócrifos, por não terem sido inspirados por Deus. Preste atenção no detalhe. Esses acréscimos foram feitos no Antigo Testamento, que nos dias de Jesus já estava pronto. Ou seja, quando Jesus nasceu, há 2000 anos atrás, o que nós temos de Gênesis a Apocalipse já estava fechado. A tradição aponta que Esdras foi o grande responsável por organizar isso depois do cativeiro babilônico. E aí, em 1546, quando houve essa ideia de acrescentar 7 livros a mais, na verdade, o que estava acontecendo aqui é que Roma estava se metendo em algo que era especificamente dos judeus. Uma outra informação que você precisa saber é que a nossa Bíblia, chamada Bíblia Protestante, é idêntica no Antigo Testamento à Bíblia que os judeus utilizam. Difere da Bíblia chamada Bíblia Católica por causa desses acréscimos. Uma outra informação que você precisa saber: os 27 livros do Novo Testamento, tanto para nós evangélicos, quanto para os católicos romanos, quanto para os ortodoxos, são idênticos. O que divergimos é apenas no Antigo Testamento, quando houve esse acréscimo de 7 livros para embasar aquilo que Roma pregava e a reforma protestante contradizia. Quem me ouve diz amém.
tradição oral é uma coisa que, por muitos séculos, a Igreja de Roma considerou a autoridade da tradição oral superior à escrita. O que é tradição oral? Pergunta para quem está do teu lado aí, para você não deixar de dormir. Eu vou começar a adotar essa prática aqui agora. Pergunta para o lado. O que é tradição oral? Pergunta forte aí, irmão. Quero ouvir você. Agora olhe para mim que eu vou te dar a resposta. Tradição oral é aquilo que é contado de pai para filho, que vai passando de geração para geração. Isso explica a razão de, nos dias de Lutero, os fiéis terem sido desviados dos valores, daquilo que a palavra de Deus ensina, dos valores primordiais do cristianismo. Suas práticas não estavam baseadas naquilo que as Escrituras ensinam, mas se tornou instrumento de manipulação do clero, utilizados para alcançar objetivos pretendidos que não eram os objetivos de Cristo. O fato de a Igreja de Roma sobrepor a autoridade da tradição oral, a autoridade das Escrituras, levou os fiéis a adotarem práticas contrárias, absolutamente contrárias aos ensinos da palavra de Deus, tais como oração aos santos, veneração a Maria, transubstanciação. Nós participamos da ceia agora. O que é a doutrina da transubstanciação? Ela ensina que no momento da ceia ou da Eucaristia, o elemento da ceia se transforma literalmente no corpo de Jesus. Para nós, a ceia é um memorial. Diga memorial. Pronto. Outra coisa, esses ensinos extra-bíblicos da tradição oral, daquilo que veio sendo repassada de pai para filho, de geração para geração, e escondendo aquilo que as Escrituras dizem, levou, por exemplo, a doutrinas como o batismo de criança, o pagamento de indulgência e a autoridade e infalibilidade papal e outros. Vale ressaltar aqui que boa parte da tradição oral não foi registrada. Sequer nos livros apócrifos elas estão. E isso são transmitidas ainda hoje pelos bispos, por papas, estando presente apenas em documentos pontifícios. Exemplo disso é a Assunção e a virgindade eterna de Maria, que não há registro bíblico disso. Preste atenção na 62ª tese de Martim Lutero. Das 95, o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. O que isso quer dizer aqui? O verdadeiro tesouro de achado, de ensinamento, de princípio ensinável, doutrinário, está na palavra de Deus, no evangelho da glória e da graça de Deus. É preciso dizer aqui ainda que a tradição, ela jamais foi rejeitada pelo simples fato de ser tradição oral. Os autores sagrados, inclusive, destacaram a tradição oral quando ela é bem usada, mas criticaram quando ela gerava valores equivocados, ou seja, que faziam mau uso dela. O que a igreja de Cristo precisa saber então? O que a igreja precisa saber então? A resposta é simples. Todos os conjuntos de ideias, princípios doutrinários, que contrapõem às vezes a cultura, a moral, os princípios de vida espiritual,
que contradizem de algum modo a palavra de Deus, todos esses devem ser rejeitados e não importa quem pregue. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. O nosso conjunto de ensinamentos para a vida cristã é a palavra de Deus. Desse modo, os reformadores sustentavam, e nós também sustentamos ainda hoje, que a Bíblia é a única autoridade infalível dentro da igreja. Eu estou sujeito a falhar. Você também está sujeito a falhar. Por melhor que seja o teólogo, por maior que seja aqui, entre aspas, o pastor, por maior que seja o bispo, por maior que seja o líder espiritual, todos nós estamos sujeitos a falhar. Todavia, a própria Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Oh, aleluia! Essa aqui não erra. Sendo assim, quem é que tem a resposta definitiva? Quem tem a resposta definitiva? Primeiro, não são os bem intencionados, por mais intencionados que sejam. Intenção só por intenção não resolve. É preciso ter base bíblica. Quem tem a resposta definitiva? Não são os bem intencionados, mas desprovidos de conhecimento bíblico. Escute isso aqui. Há pessoas que erram, mas não sabem que estão errando. Sabe o que Deus falou para o povo de Israel em Oséias capítulo 4 e versículo 6? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Jesus falou. Satanás, os demônios podem se levantar contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. A igreja tem um dono. Mas a falta de conhecimento pode fazer o povo de Deus se perder. Então, boa intenção só não resolve. De quem vem a resposta final? Não são dos bem intencionados, mas desprovidos de base bíblica. Não é boa a intenção que conta, mas aquilo que é correto. E aquilo que é correto é o que está registrado na palavra de Deus. Segunda coisa, quem tem a palavra final não são as igrejas. Uai, pastor, você me assusta desse jeito. Existe uma crença entre os cristãos modernos de que a denominação cristã da qual fazem parte está sempre certa. Tem muita gente que bate no peito e diz: a minha igreja que é a certa. Há organizações aí mais radicais que chegam a dizer que se a pessoa não for membro daquela igreja, ele não vai para o céu. Deixa eu lhe dar uma informação aqui. A salvação não pertence a uma placa denominacional. A salvação, ela foi dada a nós pela graça de Deus quando Jesus morreu na cruz. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A salvação não pertence à igreja A ou B. A salvação, ela foi providenciada pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Quem pensa assim, também comete um erro, de que a resposta final está na sua igreja. Obviamente, ninguém está isento de erros nesse mundo. Todavia, quanto maior for o apego da liderança aos ensinos da palavra de Deus, menor será o erro. Quanto maior for o apego ao exame cuidadoso das Escrituras, maior é a capacidade da igreja ser conduzida de maneira correta. É importante termos sempre em mente que não há denominações perfeitas e nem isentas de erro.
Para quem está chegando aqui agora, dizer assim: olha, eu vou para Shalom porque lá não tem defeito, você está no lugar errado. Todos nós temos defeitos, todos nós temos problemas. Um pastor aconselhou um irmão que estava procurando ele, dizendo: olha, eu estou saindo da minha igreja e eu quero vir aqui para a sua igreja, porque eu fiquei sabendo que aqui a igreja é perfeita. O pastor respondeu para o irmão: esse pastor assim, ele é mais corajoso do que eu não tenho essa coragem toda assim não. O pastor respondeu para o irmão: então, já que aqui a igreja é perfeita, então você não vem para cá não, porque aí você vai trazer imperfeição para cá. Não existe igreja perfeita. Portanto, a resposta final não está na igreja, a resposta final está na palavra de Deus. Quanto maior for a nossa aplicação naquilo que a Bíblia ensina, a chance de acertarmos é maior. Para eu terminar aqui essa fala aqui nessa parte, quem tem a resposta final não é o Papa. A partir do quarto século, com Constantino, os ritos cristãos começaram a ser definidos pelos líderes da igreja. Naquela época havia, olha aqui, isso aqui é uma parte da história que ela é ocultada das pessoas. Naquela época, 5 bispos de 5 cidades diferentes começaram a se destacar. As igrejas cresceram, as igrejas se fortaleceram. E esses 5 bispos, eles resolveram a querer mandar nas outras igrejas. Naquela época, ainda não existia essa placa do jeito que é colocado ali fora: Batista, Assembleia de Deus, Quadrangular, Católica e outra coisa. Isso veio depois. O que esses 5 bispos fizeram? Eles começaram a querer mandar nessas outras igrejas. Só que muitas igrejas não aceitaram. Desses 5 bispos, o de Roma se sobressaiu, cresceu mais do que os outros. A igreja se fortaleceu mais do que as outras. Então chegou-se ao acordo de que então as demais igrejas seriam lideradas pelo bispo de Roma. O bispo de Roma passou a ser declarado herdeiro dos apóstolos de Cristo. A partir do 5º século, tendo essa definição então que o bispo de Roma seria mais importante dentre eles, passou então a ser chamado de Papa. É importante você saber que mesmo havendo esse domínio por parte da igreja de Roma, muitas igrejas cristãs, mundo afora, já naquela época, não se submeteram ao domínio da igreja de Roma. Vamos dizer que a igreja de Roma se tornou a igreja principal, mas tinham outras menores correndo por fora. Então essa ideia de que em um determinado momento só existia a igreja de Roma, não é a verdade histórica. A teologia romana definiu que, quando trata-se de assuntos doutrinários, em virtude do auxílio que recebe de Deus, o Papa é infalível. Todavia, eu devo afirmar mais uma vez, olhe para mim, que não há homens perfeitos. Olhe para mim. Quem me ouve diz glória a Deus. A resposta não vem dos bem-intencionados, mas desprovidos da Bíblia. A resposta não vem das denominações cristãs. A resposta também não vem do Papa. De onde vem a resposta? A Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Para os reformadores, a doutrina fundamental segundo a qual a igreja deve moldar sua fé não é a opinião das pessoas, por mais ilustres que sejam. Não é das instituições religiosas, por mais respeitáveis que sejam.
não é de gente, por mais conhecedor que seja, por mais ilustre que seja, a resposta adequada vem das Sagradas Escrituras. Ela é quem tem a direção certa para a nossa vida. É importante dizer que quando utilizamos a expressão somente as Escrituras ou só a Escritura, não estamos rejeitando a realidade de que a palavra de Deus, antes de ser escrita, foi transmitida oralmente aos homens. Também não estamos negando a realidade de Deus revelar-se por meio de elementos naturais e sobrenaturais. Do mesmo modo, não estamos minimizando a ação do Espírito Santo. Nem tampouco estamos questionando a necessidade de haver liderança, de haver mestres, de haver pastores, de haver ministros, de haver ensinadores. O grito sola Escritura declara que a palavra de Deus, anunciada ao longo dos séculos pelos profetas e apóstolos, encontra-se hoje registrada na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, e que essa revelação escrita é clara o suficiente para ensinar o povo de Deus quanto à salvação e à santificação, e deve ser rejeitado qualquer outro ensino que não esteja baseado na Bíblia Sagrada. Qualquer coisa, por mais bonita que seja, por mais interessante que seja, por mais que mexe com o nosso ego, por mais que pareça ser algo inovador e interessante, se fugir das Sagradas Escrituras, não vale para nós como regra de fé e prática. Aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos deve estar baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. João capítulo 5, versículos 38 e 39. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Olha o que é que Jesus disse no 39. Vocês examinam as Sagradas Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Examina as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são as Escrituras que testificam de mim. Fala para quem está do seu lado, glória a Deus. O Antigo Testamento, a figura central do Antigo Testamento é Jesus. Embora o nome dele não seja mencionado explicitamente, tudo o que acontece no Antigo Testamento apontava para Jesus. Dizia que o Redentor viria, dizia que o Salvador viria, dizia que o Messias, o Cristo, o prometido, o Salvador do mundo viria. Jesus estava dizendo: vocês examinam as Escrituras, porque elas falam de mim. Quer descobrir sobre Jesus, meu filho? Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Vou trocar aqui para facilitar para você. Quantas vezes você pegou a Bíblia para ler essa semana? Nos últimos 15 dias? Nos últimos 30 dias? Que cristão que você é? Que tipo de cristão você é? Fala que ama a Deus, fala que foi salvo, fala que vai morar no céu, e passa quantos dias sem ler um versículo bíblico? Eu não vou aqui adjetivar você, eu só estou perguntando que tipo de cristão você é. Você precisa ler a Bíblia, meu filho. Você precisa examinar as Escrituras. Salmo 119, versículo 97, numa tradução diferente da que usamos aqui,
na Corrigida Fiel, ó quanto amo a sua lei. É a minha meditação em todo dia. Salmo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Será como a árvore plantada junto a corrente de águas, cujas folhas não murcham, dá o seu fruto na estação própria. Que tipo de fruto você produz? Termina dizendo que é bem sucedido em tudo que faz. Que tipo de fruto você produz? Olha que a chave para isso está no versículo 2. Meditar na lei do Senhor. A meditação na lei do Senhor vai evitar que você ande no conselho dos ímpios, que você detém no caminho dos pecadores, que você se assenta na roda daqueles que zombam de Deus. A meditação na lei do Senhor vai fazer você produzir frutos. Você precisa ler a Bíblia. A Bíblia é a verdade confiável, dotada de autoridade permanente e poderosa, porque vem do próprio Deus. Pastor, a Bíblia foi escrita por homens. É lógico, não foi por pedra. Não foi pelo chimpanzé lá da África. Não foi pela girafa ou pela zebra, que disseram um tempo atrás que tinha esses bichos lá no Amazonas. Não foi nada disso. A Bíblia foi escrita por homens. O detalhe, inspirada por Deus. Sabe qual que é o detalhe? A Bíblia foi escrita por homens que tinham a vida abnegada, santa. Por homens que reservavam a sua vida unicamente exclusiva por Deus. Por homens que andavam com Deus. Por homens que ouviam a voz de Deus. E o Senhor direcionou tudo quanto eles haveriam de escrever. A Bíblia não poderia ser escrita por anjos. A Bíblia não poderia ser escrita por algum animal, por mais que Deus desse alguma capacidade para algum deles para fazer. A Bíblia deveria conter os idiomas do homem, porque é para o homem usar, gente. A escrita, a fala, é na linguagem do homem, mas a essência não vem do homem, a essência vem de Deus. Ela é a inerrante palavra de Deus. Então não deixa Satanás te confundir. Não deixa o incrédulo te confundir, dizendo que a Bíblia foi escrita por homens. Foi mesmo. Mas não foi escrito por um homem qualquer. Não foi escrito por homens que estavam afastados da presença de Deus e tiraram coisas de trás da orelha. Não, foram homens que ouviram a voz de Deus e colocaram aqui. Vou atualizar a linguagem para ficar fácil para você entender. Foram homens que ouviram a voz de Deus e colocaram no papel, para que eu e você pudéssemos ler e compreender qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Sua mensagem é coerente e consistente em seu testemunho acerca de Jesus. Ela tem, portanto, o poder de divulgar a salvação e despertar a fé. Não deve ser distorcida, mas ensinada adequadamente. Jesus se dirigindo aos saduceus, Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus disse: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Vou te fazer uma pergunta aqui para te apertar um pouquinho mais. Quantos versículos da Bíblia você sabe falar de cor? Quantos versículos de cor você consegue falar? Quem gosta de futebol costuma saber o nome dos jogadores, tudo? Qual time joga? Quantos títulos tem o time tal? Sabe um monte de coisa de cor. Quantos versículos da Bíblia você sabe de cor?
Você consegue falar de cor pelo menos um salmo? Psiu, olha para mim aqui, ó. Tem gente que vai sair daqui hoje engolindo uma batata quente, um nó na garganta. Quantos salmos você sabe de cor? Ou você é daquele mal educado, crente, mal educado? Porque tem crente mal educado. Quando bate uma testemunha de Jeová na porta, prefere expulsar as pessoas na maior falta de educação do que conversar com elas, porque não consegue argumentar. E aí, para evitar o confronto e não ter o que falar, prefere ser mal educado, ó, vaza. Eu não estou falando isso aqui para um novo convertido, estou falando aqui para quem já tem um tempo a mais de caminhada. Você precisa ler a Bíblia, meu filho. Você precisa conhecer as Escrituras. Vou citar aqui algumas frases para você. Uma frase de Billy Graham: a Bíblia é mais atual que o jornal que vai circular amanhã. Uma frase de Spurgeon: uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está em pedaços. Conectou aí? Vou citar uma última frase do Spurgeon aqui, e você fica de pé para nós cantarmos aqui uma canção. Há pó suficiente sobre algumas de suas Bíblias que dá para escrever sobre a sua capa a palavra condenação. Charles Spurgeon falou isso. Fique de pé comigo, por favor. A partir da reforma protestante, nenhuma voz na igreja de Cristo pode se elevar acima das Escrituras sagradas, inspirada pelo Espírito Santo para conduzi-la a toda a verdade. Cristo é o cabeça da igreja, diz amém. Ele governa a igreja segundo os preceitos estabelecidos na sua palavra. Nenhum líder, nenhuma denominação cristã, nenhum concílio, nenhum costume, nenhuma tradição tem valor normativo para a igreja cristã, a não ser as sagradas Escrituras. Existem costumes nas diversas igrejas, mas isso não pode ser normativo doutrinariamente, se não tiver baseado naquilo que a palavra de Deus ensina. É a palavra de Deus quem dá para nós a instrução certa. Como você tem tratado a Bíblia? Você já reparou como as pessoas em geral têm tratado as Escrituras nos tempos pós-modernos em que vivemos? Quando as Escrituras dizem alguma coisa que não concordam, as pessoas simplesmente ignoram, abandonam, mudam. Com isso abandonam o ensino da Bíblia e seguem o próprio caminho. Uma pergunta para você responder para você mesmo: como você tem reagido diante das verdades da palavra de Deus? Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós não somos o dono da verdade. Nós estamos seguindo o dono da verdade. Aliás, nós estamos seguindo aquele que é a verdade e a vida. E que ele mesmo declarou que ninguém vai ao Pai
se não for por Ele. Ame a palavra de Deus. Não abra mão dela. Leia a Bíblia. Examine. Tenha cuidado de guardar as Escrituras no seu coração. Como purificará o jovem o seu caminho? Perguntou o salmista. Ele mesmo responde: observando esse caminho, conforme a tua palavra. Você pode levantar a sua mão para o céu. E dizer o quanto você ama a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui para você fazer uma bibliolatria, adorar a Bíblia, não é isso não. O quanto você ama a palavra de Deus. O quanto você ama meditar nela. Porque amando meditar a palavra de Deus, você está buscando o Senhor, você está buscando se aproximar dEle. Eu declaro que em nome de Jesus, que as escamas dos olhos caiam. Eu declaro aqui que todo déficit de atenção em relação à leitura da palavra caia por terra. Eu declaro que toda a cegueira que o Deus desse século tem colocado nas pessoas vai embora agora. E que os nossos olhos estejam abertos para enxergar, para compreender, para ver qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida.